Só rapaziada, vocês têm uma parada comigo pra vocês. É o seguinte, nós vamos aqui. Se todos que o Luffy convidou topassem ser do bando dos chapéus de palha do nosso querido Verdigris. Bom, é um canal gringo, tem dublagem, então eu achei interessante o tema do vídeo, tô trazendo aqui pro canal. Mas antes, pessoal, essa semana não teve Sexta do Medo, ou sim medo, porque eu tive algumas coisinhas e tal, e também eu esqueci de gravar. Eu tenho TDAH, então desculpa pela ter postado, mas próxima semana, essa semana vai ter Sexta do Medo. Mas eu esqueci, na moral zona, tá ligado? Tenho TDAH, então desculpa por não ter tido nenhuma coisa de terror essa semana. Mas, enfim, bora lá ver? 3, 2, 1, play! Ao longo da história, o Luffy convidou muita gente para entrar no seu bando, e embora alguns tenham aceitado, muitos recusaram por vários motivos. Você já imaginou o que teria acontecido se todo mundo que o Luffy convidou tivesse aceitado? Quantos membros o bando teria? E o mais importante... O Luffy vivia, quer ser do meu bando, quer ser do meu bando. Até os caras meio random ele ficava fazendo isso, sabe, tá ligado? Quão forte eles seriam com esses novos integrantes. Para começar de vez, quando Luffy ainda era só uma criança, ele já havia convidado 2 personagens muito poderosos. Sim, estou falando do Ace e do Sabo. Claro que é difícil imaginar eles aceitando o convite do Luffy, já que ele é o irmão caçula dos 3. Mas para efeitos ilustrativos, vamos imaginar que os 2 se subordinaram ao Luffy e entraram para sua futura tripulação de pirata. Todos eles então passariam os últimos anos na Vila Fuchsia, treinando duro para se preparar para as aventuras que viriam pela frente. E ao invés de Ace e Sabo saírem do reino mais cedo, eles concordariam em esperar até que o Luffy estivesse pronto. Sem nem perceber, 10 anos se passariam e o Luffy teria se tornado uma versão muito mais forte de si mesmo, já que teve excelentes parceiros de treino. Juntando o dinheiro dos 3, eles conseguiriam comprar um navio muito melhor do que aquele barquinho full reco que o Luffy usou para sua primeira jornada. E no aniversário de 17 anos do Luffy, eles finalmente zarpariam. Vai ir tudo bem, até que eles se deparam com um redemoinho gigante. Como nenhum dos 3 sabe navegar direito, possivelmente usariam a mesma estratégia maluca que o Luffy usou na história original: se esconder em um barril e torcer pelo melhor. Então, ao invés de encontrar um barril, os piratas da Álvida encontrariam 3 barris no navio. Os 3 irmãos então pulariam dos barris e destruiriam a Álvida e sua tripulação, deixando Kobe em choque. Os 3, juntos com Kobe, então chegariam à cidade de Shells. Lá, eles se separariam para cumprir seus próprios objetivos. Luffy se concentraria em ajudar Kobe a se alistar na marinha, Ace procuraria informações sobre o próximo destino, e Sabo cuidaria de comprar suprimentos. Tentando ajudar Kobe, Luffy conheceria o Zoro, e assim como na história original, decidiria libertá-lo e convidar para o bando. Ace e Sabo não ficaram nada felizes com Luffy recrutando gente que ele acabou de conhecer, mas não adianta tentar mudar a opinião de Luffy. Com Kobe deixado para trás, os 4 chapéus de palha seguiriam para a Vila Orange. Como Ace já havia perguntado por aí, ele saberia da presença do Bug na ilha mesmo antes de chegarem. A partir daqui, esse arco continuaria praticamente igual, com o bando derrotando facilmente Bug e recrutando o Anami. Antes de seguir... Uma coisa, tecnicamente falando, o Ace não tem a Meronomi, não é? Tecnicamente falando, porque ele não saiu da vila e tecnicamente ele não tem a Meronomi. Para a Vila Syrup, há um lugar que o bando precisa visitar: a Ilha dos Animais Raros. Agora você deve estar se perguntando, por que estamos falando dessa ilha? É basicamente um episódio só, onde nada de interessante acontece. E embora seja verdade, o detalhe importante aqui é que o Luffy convidou Gaimon para entrar no seu bando. Então sim, o Chapéu de Palha agora tem um novo membro, um bem esquisito. Brevemente, todos chegariam à Vila Syrup, onde encontrariam o Usopp. As coisas aconteceriam de forma parecida, com o bando ajudando Usopp e derrotando Kuro, mais uma vez. Ace e Sabo não ficariam muito animados em ver o Luffy convidando um membro mentiroso compulsivo para o bando, mas aceitariam, afinal, Luffy é o chefão. Finalmente, conseguindo um navio de verdade, o bando seguiria para o Baratie. Com tanta gente a bordo, a comida logo acabaria. E Luffy perceberia que precisa urgentemente recrutar um cozinheiro. No entanto, o novo cozinheiro não seria quem vocês estão pensando. Tipo, antes de convidar o Sanji na história original, o Luffy na verdade convidou o Zeff primeiro. Embora o Zeff tenha recusado o convite, dessa vez o Luffy daria tudo de si para convencê-lo a entrar no bando. E eventualmente os piratas do Krieg atacariam Baratie. O Luffy é convincente
frente, do jeito que ele é meio chatinho pra convencer os outros, eu não duvido de nada. Mas com esse Sabo na redondeza, seriam destruídos antes mesmo do Mihawk aparecer. Durante essa batalha, Zeph se sentiria nostálgico dos seus tempos de pirata e reconsideraria o convite de Luffy para ser do bando. Mihawk logo chegaria ao Barada e ficaria confuso por ver que os piratas do Krieg já tinham sido derrotados. É nesse momento que o Zoro pularia para desafiá-lo diretamente. Embora Zoro perdesse feio, sua determinação impressionaria o Zeph, que aceitaria oficialmente o convite para se juntar aos Chapéus. E mesmo com um cozinheiro a bordo, é provável que o Luffy ainda assim convidasse o Sanji para juntar a realização do seu sonho de encontrar o All Blue. Com dois dos melhores cozinheiros do East Blue no navio, o bando seguiria direto para o Parque Arlong. A primeira coisa que fariam ao chegar seria testemunhar os horrores causados pelos Homens Peixe na vila. Como Zeph já visitou Grand Line antes, ele contaria ao Luffy um pouco da história dos Tritões, explicando que eles têm sua própria ilha por lá. De qualquer jeito, com tantos lutadores fortes no grupo, o bando invadiria o Parque Arlong imediatamente. Enquanto Ace, Sabo, Zoro e Sanji cuidaria dos Homens Peixe, Luffy atacaria o Arlong, e depois de uma batalha curta, os Chapéus sairiam vitoriosos. Nami então choraria de emoção e aceitaria oficialmente se tornar a navegadora do time. Depois de resolver as coisas no Parque Arlong, o bando seguiria para a cidade Longe Town. No caminho, os novos membros começariam a se conhecer melhor e compartilhariam histórias. Nada de muito especial aconteceria nesse arco. O grupo faria algumas compras até que o Smoker começasse a persegui-los. Embora o bando seja muito mais forte agora, eles ainda não sabem nada de hack. Então, fugir do Smoker seria a única opção. Dragon logo apareceria para ajudá-los, e com seus poderes de vento os ajudaria a escapar rumo a Reverse Mountain. Como Zeph já sabe como escalar a montanha, ele assumiria o comando do navio e guiaria todos com segurança. Ao chegar do outro lado, o bando daria de cara com a baleia gigante bloqueando o caminho. Assim como na história original, seriam engolidos e conheceriam um Crocus lá dentro. A partir daqui, tudo seguiria mais ou menos igual ao original, até o ponto em que Luffy tenta consolar o Laboon. Como ele ama animais, Garmon desaprovaria as ações do Luffy até ver o Laboon se emocionar e aceitar a promessa dos Chapéus. Enquanto isso, eu imagino que o Sable e Ace super assustariam o Vivi e o Mr. 9, aterrorizando eles até demais. Reconhecendo a força da tripulação do Luffy, Vivi desabafaria tudo, explicando a situação em Alabasta e pedindo ajuda deles, enquanto Ace e Sabo analisariam cuidadosamente o pedido. Luffy aceitaria de imediato, que deixaria seus irmãos surtados. De qualquer forma, antes do bando seguir, o Luffy faria outra coisa questionável. Convidaria o Crocus para entrar no bando. Na história original, Crocus obviamente recusou, mas nessa versão ele teria que aceitar, o que significa que o grupo teria um novo médico. Além disso, Crocus provavelmente sentiria uma energia parecida com a do Roger vindo do Luffy, e gostaria de ajudar o menino no seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Agora com o navio cheio até as bordas dos mais diversos personagens, os Chapéus seguiriam rumo a Whiskey Peak. No caminho, Zoro criaria laços com um dos membros mais antigos do grupo, como Zeph e Crocus, e eles fariam a festa bebendo juntos. Enquanto isso, Sable tentaria conversar com Vivi e se aproximaria dela, percebendo que ela é uma boa pessoa preocupada com a segurança do seu povo. Antes de chegarem à costa, Vivi avisaria a tripulação que a ilha está cheia de caçadores de recompensa que tentariam matá-los. Isso despertaria o interesse de Zoro e Ace, que competiriam para ver quem iria derrotar mais deles. Sanji, é claro, também entraria na brincadeira. Após lidarem facilmente com os caçadores de recompensa da ilha, Vivi e Garon se reuniriam para discutir o que fariam a seguir. Logo a tripulação chegaria a Little Garden. Sentindo que é uma ilha abandonada, Gaemon seria o primeiro a saltar do navio para explorar a fauna local. Sabo iria se voluntariar para correr atrás dele e garantir sua segurança, enquanto Crocus ficaria deitado e relaxando em sua cadeira de jardim. Enquanto todos os outros vão até a ilha para buscar suprimento. A vantagem de ter muitos membros da tripulação é que pelo menos o navio não ficaria sozinho, não é? Ace ficaria no navio para conversar com Crocus sobre seu pai, pois estava curioso para saber mais sobre ele. A maior parte dos eventos em Little Garden se desenrolaria da mesma forma que na história original. A única diferença é que a tripulação derrotaria seus inimigos com mais facilidade graças à ajuda de Sabo e Zeph. No navio, o grupo continuaria sua jornada até Alabasta e não ficaria doente. Agora, apesar de haver um médico a bordo, não acho que Crocus seria capaz de curá-la. Veja bem, Crocus foi um médico por apenas cerca de 3 anos no navio do Roger, então ele não tem tanta experiência assim, e considerando que a doença da Nami era muito rara, é improvável que ele soubesse como curá-la. Portanto, a tripulação ainda precisaria de ir até a Ilha Drum. Após derrotarem as forças de Wapol, Luffy, Sanji, Usopp e Nami iriam direto ao castelo abandonado. Enquanto isso, Ace, Sabo e Vivi subiriam até o topo da montanha no trenó do Dalton. Zoro e Garmon ficariam juntos explorando a ilha, e é claro que se perderiam
Quando Luffy e Nami chegassem ao castelo, os acontecimentos seguiriam basicamente como na história original, com o Apple fazendo o retorno. Zoro então enfrentaria o Apple e seus soldados do lado de fora do castelo, pronto para cortá-lo com a ajuda de Chopper. Nesse ponto da história original, Chopper deixa a doutora Kureha para entrar para o bando do Luffy. No entanto, dessa vez ele não precisaria fazer isso, porque Kureha entraria no bando junto com ele. Caso não se lembre, Luffy na verdade havia convidado Kureha para o bando antes mesmo de convidar o Chopper, então os chapéus agora não teriam um total de 3 médicos a bordo. Partindo com 2 novos tripulantes, os chapéus logo perceberiam que o Going Merry era pequeno demais para acomodar toda essa gente, e iriam considerar trocar de navio. A caminho de Alabasta, Kureha tiraria sarro de Crocus, por ser um mau médico, porque ele não conseguiu ajudar a Nami, mas os dois se tornariam bons amigos e falariam bastante sobre medicina. De qualquer forma, a tripulação logo chegaria às praias de Alabasta, onde todos se separariam para cumprir suas próprias missões. Aos poucos, cada membro perceberia por conta própria o impacto das ações do Crocodile sobre os cidadãos de Alabasta, e todos concordariam que ele precisa ser detido quanto antes. Considerando que o bando conta com membros mais experientes, eu acredito que eles não iriam cair naquela armadilha tola que o Crocodile preparou na história original, mas eles conseguiram. Eu ainda acho que o Luffy cairia. Iriam vencer sem haki, certo? Bem, isso não é totalmente correto. Veja, eu acredito que antes da luta contra o Crocodile começar, Crocus explicaria a Luffy como Suna Suna no Mi funciona. Ele então diria que eles precisam neutralizar os poderes do inimigo com algum tipo de líquido, por exemplo a água. Lembre-se, Crocus fazia parte do bando do Rei dos Piratas, então com certeza já enfrentou muitos usuários de Logia e entenderia bem como esses poderes funcionam. Enfim, agora equipados com água, toda a tripulação esmagaria completamente o Crocodile. Inevitavelmente, Luffy expurgaria Crocodile aos céus e recrutaria Robin logo depois. Eventualmente, todos os chapéus seriam convidados a descansar e comemorar no Castelo Real. Após a celebração, Vivi surpreenderia a tripulação com um novo navio maior, já que o Going Merry estava ficando pequeno demais para todos eles. O Soap não ficaria muito feliz com isso, mas Cobra o acalmaria, prometendo cuidar com muito carinho do antigo navio. No entanto, dar um navio novo para os chapéus não seria a única coisa que Vivi faria, pois, logo em seguida, ela anunciaria que também faria parte do bando do Luffy. Então, com um novo navio maior e mais um membro a bordo, os chapéus de palha zarpariam rumo a Jaya. Lá eles encontrariam rapidamente a tripulação do Barba Negra. Nada aconteceria. Depois, visitariam a residência de Mont Blanc Cricket. Ao verem sobre o quão perigoso é o Knock Upstream, Crocus informaria Luffy que não há necessidade de correr risco, já que ele conhece o método alternativo para chegar a Skypiea, que fica em algum lugar no Novo Mundo. Porém, Luffy sendo Luffy, iria ignorar completamente os avisos e seguiria seu próprio plano original. Ao chegarem, alguns habitantes de Skypiea talvez reconheceriam Crocus, pois ele já esteve lá com os piratas do Roger. Isso ajudaria a tripulação a ganhar a confiança deles muito mais rápido, facilitando toda a aventura em Skypiea. Assim como no original, Luffy seria quem derrotaria Enel, enquanto o restante da tripulação sairia correndo para salvar suas vidas. Após acabar com a Guerra de 400 anos, os chapéus desceriam de balão de volta ao Mar Azul, mesmo mudando de navio recentemente. Usar o Knock Upstream destruiria completamente o navio. Com isso, eles precisam de um novo substituto em breve. Com toda aquela confusão deles, o próximo destino dos piratas seria Water 7. A caminho, os chapéus encontrariam a vovó Kokoro e a Chimney, e eu facilmente vejo Kokoro se interessando por Crocus, o que deixaria ele muito desconfortável. Enfim, ao pisar na ilha, a tripulação se dividiria novamente, com Luffy, Ace, Sabo, Nami e Zeph indo para o estaleiro e o resto saindo para fazer as compras. Nesta versão da história, eles não perderiam todo o dinheiro, já que a família Frank não conseguiria roubá-los. Após encomendar aos trabalhadores do Galeilá para construir um novo navio, os chapéus passariam alguns dias esperando a construção ser concluída. Enquanto esperam, Robin desapareceria e iria trabalhar nos bastidores com a CP9, como na história original. Infelizmente para os chapéus, o trabalho do navio pararia de repente, por causa da tentativa de assassinato de Iceberg. Com metade da tripulação ficando no hotel, a outra metade invadiria a residência de Iceberg e encontraria a CP9 lá. Mesmo com Ace e Sabo no lado de Luffy para essa luta, os chapéus ainda assim perderiam para as técnicas Rokushiki de Lucy e Blueno. O mais importante aqui é lembrar que nem Ace nem Sabo têm suas habilidades da fruta do diabo dessa vez, então infelizmente não fariam diferença nenhuma na luta. Depois de proteger Iceberg e salvá-lo de um prédio em chamas, os chapéus se reuniriam para preparar o resgate de Robin. Enquanto isso, Iceberg aproveitaria para consertar o Rocketman. A família Frank apareceria repentinamente na estação secreta e imploraria para os chapéus levá-los juntos para salvar seu líder.
Os eventos inevitavelmente levariam à saga de Enies Lobby. Tudo aconteceria de forma muito parecida. A única diferença aqui é que a família Frank salvaria os chapéus ao invés de Going Merry. Todos então retornariam em segurança para a cidade e começariam a comemorar a vitória. As coisas ficariam tranquilas por alguns dias, até que Garp aparecesse de repente e desse um soco em Ace através de uma parede. E então, com Luffy sob controle, os membros mais velhos pirariam ao descobrir que Garp é o avô de Luffy. Mas as surpresas não terminam por aí, porque eles também descobririam quem é o pai dele. Com um sorriso, Kureha ficaria confiante de que fez a escolha certa ao seguir esse garoto, pois há algo realmente especial nele e em sua família. No dia seguinte, Frank mostraria o Thousand Sunny para os chapéus, que ficariam impressionados. Agora, todos sabemos que durante esse arco, Luffy oficialmente pediu para Frank se juntar à tripulação. Mas você se lembra de outra pessoa que ele convidou? Isso mesmo, Iceberg. Então, nessa versão, os dois irmãos se juntariam à tripulação. Iceberg se ofereceria para ser o carpinteiro do navio, o que deixaria Frank irritado, porque essa era a vaga que ele queria. Eles começariam a discutir, fazendo a família Frank e os trabalhadores do Galilá caírem na risada. Claro, ambos concordariam em ser carpinteiros. Antes de partirem, Iceberg também entregaria seus projetos para Pauli. Com 2 carpinteiros a bordo e finalmente espaço suficiente, o Thousand Sunny estaria pronto para zarpar, assim que Garp decidisse mudar de ideia e começasse a persegui-los. Os eventos em Thriller Bark aconteceriam da mesma forma, sem contratempos. Brook conheceria a tripulação e se daria bem com todos de imediato. Ele ficaria especialmente feliz em rever Crocus, e os dois chorariam lembrando de Laboon. Para recuperarem a sombra de Laboon, os chapéus jurariam enfrentar Gekko, Moria e Yours. Eles conseguiriam a vitória relativamente fácil com a ajuda de Ace e Sabo, já que todos haviam evoluído em força e poder após tudo que passaram juntos. Como no original, Kuma apareceria de repente, mas dessa vez com muitos novos membros, a tripulação conseguiria fazer uma ótima luta contra ele. Ainda assim, sem hack, duvido que conseguiriam ganhar, então possivelmente seriam dominados no final. Nessa versão, Ace e Sabo seriam os que assumiriam a toda a dor de Luffy. No entanto, Ace tiraria Sabo do caminho e avisaria aos exaustos Zoro e Sanji para recuarem enquanto ele lutasse sozinho. Na manhã seguinte, nada teria acontecido. Após receber tratamento dos 3 melhores médicos da região e celebrar a vitória, a tripulação zarparia novamente, sem fazerem a mínima ideia dos 2 novos membros que estariam escondidos a bordo. Os 2 eram McDonald e Unigaru, ou em outras palavras mais simples, a Árvore Zumbi e o Unicórnio Zumbi de Thriller Bark. Luffy se lembraria que de fato havia pedido para os 2 entrarem na tripulação, então sim, acho que esses 2 esquisitos também agora são partes do Chapéu de Palha. O próximo destino do Chapéu seria o arquipélago Sabaody, onde Riley ficaria absolutamente pirado ao ver Crocus e uma tripulação de piratas novamente. Os 2 tirariam um tempo, relembrando dos velhos momentos em que passaram juntos, enquanto Luffy esmagaria Santo Charles, criando um incidente internacional. Como o navio está carregado com tudo o que precisam, é provável que os membros mais velhos da tripulação, como Gaimon, Zed, Kureha e Crocus, estejam a bordo na chegada de Kizaru e Kuma, significando que só os jovens seriam teleportados. Quando a confusão acabasse, Riley explicaria para o resto da tripulação exatamente o que aconteceu. A parte mais velha do bando então se esconderia com o navio, esperando Luffy fazer contato novamente. É importante mencionar que nessa versão, os arcos em Impel Down e Marineford nunca aconteceriam, já que Ace nunca fez parte da tripulação do Barba Branca e nunca foi capturado pelo Barba Negra. No entanto, como a tripulação ainda precisa ficar mais forte, talvez o salto temporal ainda aconteceria. Já que já sabemos as aventuras da tripulação original, vamos passar rapidamente pelo que os novos membros fariam. Eu acredito que Sabo passaria o tempo de forma parecida com Robin. Ele seria forçado a trabalhar em Vodka Wolf até que o exército revolucionário viesse salvá-lo. Depois, ele treinaria Haki em Baltigo ao lado de Robin durante esses 2 anos. Enquanto isso, acredito que Kuma mandaria Ace para Ilha Esfinge, a cidade natal de Barba Branca. Lá, ele aprenderia sobre os piratas do Barba Branca e o bem que fazem pelo mundo. Ficaria intrigado com isso e tentaria encontrar o Barba Branca, pessoalmente, para treinar com ele. Depois de ser capturado pelos piratas do Barba Branca, Ace contaria ao Barba sobre seu pai, o que convenceria o Barba Branca a treinar o garoto. Então, 2 meses e 3 dias depois, Ace, Sabo e Luffy, junto com o restante dos chapéus, retornariam a Sabaody. Ao chegar, todos ficariam surpresos a saber que uma de suas médicas, Kureha, se tornou uma doutora popular na região enquanto estavam fora. Enquanto Zeph abriu a barraca de comida mais famosa da ilha. Gaimon virou um atendente de bar muito querido e Crocus passava o tempo relaxando em sua cadeira de jardim. O Thousand Sunny estava bonitão e novo, porque os membros mais velhos estavam cuidando muito bem
além dele. Agora que o navio está reforçado e todos estão presentes, os chapéus estão prontos para navegar rumo à Ilha dos Homens Peixe. O Thousand Sunny, agora reforçado por Iceberg e Frank, lidaria com essa jornada melhor do que nunca. A parada da tripulação na Floresta do Mar ainda aconteceria, onde eles encontrariam Jinbei mais cedo. Com Jinbei garantindo a integridade da tripulação, o Rei Netuno receberia calorosamente os chapéus no Palácio Ryugu. Eventualmente, em algum momento, Rhodey Jones lançaria seu ataque contra o Rei Netuno. No entanto, sejamos honestos, ele não teria a menor chance com esses novos chapéus. Assim, após uma luta... Provavelmente não, nem os originais. Breve, todos os oficiais de Rhodey Jones seriam derrotados, enquanto Luffy desferiria o golpe final em Rhodey, arruinando completamente seus planos. Com a paz restaurada, Netuno ofereceria mais um banquete em homenagem à tripulação. Após ver como a tripulação trabalhou unida para ajudar os Homens-Peixes sem nenhum tipo de preconceito, Jinbei decidiria formar uma aliança entre os Piratas do Sol e os Chapéus como forma de agradecimento. Lembre-se, nessa versão da história, Jinbei não faz parte do grupo da Big Mom, já que a Ilha dos Homens-Peixe ainda estariam sob a proteção do Barba Branca. Então Jinbei estaria livre para se aliar com qualquer tripulação que desejasse. Enfim, subindo das profundezas do mar para o Novo Mundo, a tripulação logo chegaria em Punk Hazard, onde recrutariam mais 2 membros. Veja, nessa linha do tempo alternativa, Punk Hazard estaria completamente intacta, já que o duelo de Marineford nunca aconteceu e Sengoku nunca se aposentou. Agora você deve se lembrar, durante esse arco, Luffy derrotou o dragão. Depois disso, ele descobriu um par de pernas decepadas fundidas nas costas da criatura, pertencentes a um samurai desmembrado. E qual foi a primeira coisa que o Luffy fez? Isso mesmo, ele convidou as pernas de Kinemon para entrarem no bando. Então eu acho que agora temos um novo membro. Ou metade de um membro. Enfim, poucos episódios depois, Luffy convidaria mais uma pessoa para o bando de piratas, Ryotaurus. Caso tenha esquecido, o Ryotaurus é aquele centauro que Luffy achou super maneiro e simplesmente precisava tê-lo no bando. Então, com novos 1 membro e meio, o restante do arco se desenrolaria da mesma forma, com Luffy destruindo Caesar e indo direto para Dressrosa. Chegando lá, os chapéus conversariam com alguns moradores locais e aprenderiam um pouco sobre a história da ilha. Enquanto isso, Robin e Sabo se reconectariam com seus amigos do exército revolucionário e aprenderiam tudo sobre Doflamingo e o sofrimento que ele causou. Como de costume, enquanto estão na ilha, a maioria dos integrantes se envolveria em suas próprias aventuras, batalhas como brinquedos vivos, torneio no Coliseu e até encontro com anões. Durante os preparativos para a guerra contra Doflamingo, Luffy acabaria fazendo amizade com um touro gigantesco chamado Uzi. No clássico estilo Luffy, ele convidaria Uzi para entrar no bando, assim como fez na história original, convite que o touro aceitaria com prazer. Nessa altura da história original, o Thousand Sunny foi atacado por Diola, que deu muita dor de cabeça para a tripulação. Porém, dessa vez, com vários personagens diferentes, protegendo o navio como Zeph, Kureha, Crocus e McDonald, ela seria derrotada fácil. Outra coisa interessante nesse arco é que toda a tripulação ficaria em Dressrosa, ao invés de metade ir para Zou. Isso porque, com todos os novos e fortes membros, os chapéus lidariam moleza com os piratas Don Quixote e não sentiriam necessidade de fugir. Eventualmente, o arco chegaria ao fim quando Luffy revelasse sua forma Gear 4. Ao mesmo tempo, Ace, Law, Uzi e Luffy desfeririam ataques poderosos e dominariam completamente Doflamingo, antes mesmo que ele pudesse ativar sua gaiola de pássaros. Depois disso, a pedido de Kinemon, os chapéus iriam para Zou para conseguir o apoio da tribo Mink. Lá, eles chegariam a tempo de defender o ataque de Jack, e Monosuke comandaria Zunisha para destruir o navio de Jack bem mais cedo. Pecons e Tamago apareceriam cedo ou tarde para entregar a Sanji a carta da Big Mom. No entanto, dessa vez, as ameaças deles de matar Zeph não funcionariam, porque Zeph estaria ali junto com o resto da tripulação. Então, acredito que Sanji simplesmente ignoraria esse convite, pois não quer nada com a família dele. Luffy apoiaria totalmente isso, dizendo a Pecons que se Big Mom quiser o Sanji, ela teria que passar por cima dele primeiro. De qualquer forma, com a ajuda de Monosuke, formar uma aliança com os Mink seria fácil, e logo todos partiriam para Wano. Também acredito que em Zou eles se despediriam do Gaimon, que insistiria que aquele lugar era seu paraíso, onde se sentia finalmente pertencente e sem ser rejeitado pelas pessoas por sua aparência. Então Gaimon decidiria ficar por lá. Deixando um amigo para trás, a tripulação chegaria a Wano em poucos dias. A chegada deles... Isso nunca aconteceu em One Piece, principalmente com a tripulação do Luffy, mas se acontecesse em Toledo seria foda. Wano enfrentaria os mesmos problemas da história original. Eles teriam dificuldades para se misturar e aos poucos aprenderiam quão sofrida é a população local graças ao regime de Kaido. Depois de fazer amizade com alguns moradores locais, a aliança reuniria as tropas necessárias para invadir Onigashima durante o Festival do Fogo. No entanto, considerando o temperamento do Luffy, ele iria desafiar Kaido bem antes da invasão começar.
para honrar o povo de Wano. Vendo que Luffy não está pensando direito, Ace e Sabo tentariam detê-lo, mas tudo seria em vão, então eles não teriam outra escolha a não ser ajudar o Luffy. Portanto, nessa versão, Luffy, Sabo e Ace atacariam Kaido juntos. Mas será que eles conseguiriam derrotá-lo tão cedo? Não. Claro que não. Mesmo todos lutando juntos, eles ainda não dominam o hack do Conquistador Avançado, e sem isso a batalha é inútil. Assim, os 3 irmãos acabariam presos. Lá, eles aprenderiam formas avançadas de hack com Hyogoro e eventualmente escapariam. Quando a invasão começasse, os piratas Homem-Peixe liderados por Jinbei também apareceriam para apoiar Luffy e seus aliados, destruindo real as forças navais do Kaido. A partir daí, a história seguiria de forma parecida com a original, com os chapéus tentando alcançar o telhado para enfrentar alguns dos Tobirupo pelo caminho. Agora, antes mesmo que eu explique a luta contra o Kaido em si, há um ponto importante para discutirmos. Será que a Big Mom estaria aqui? Veja, considerando que Sanji rejeitou o convite dessa vez, é provável que Judge tenha que oferecer a Big Mom um dos seus outros filhos, como Niji ou Yonji. Big Mom não se importa especificamente com Sanji, então ficaria mais do que feliz em aceitar outra pessoa. Então, em vez de ir para Wano atrás do Luffy, dessa vez ela ficaria na ilha depois do casamento. E caso você esteja se perguntando, sim, isso também significa que toda a família de Sanji seria morta. De volta ao telhado, a batalha contra o Kaido ainda seria difícil, porém considerando que dessa vez ele teria que enfrentar Lucy, Ace, Sabo, Kid e Law sozinho, as chances de vitória dele seriam 0. Na verdade, Luffy nem precisaria despertar o Gear 5, já que Kaido seria absolutamente destruído bem antes disso. Nos dias seguintes, o povo de Wano celebraria os chapéus por ajudá-los e Momo seria coroado como novo Shogun. Finalmente, antes de continuar a aventura, Yamato aceitaria o convite de Luffy para se juntar aos Chapéus de Palha e ajudar o novo rei dos piratas a encontrar o One Piece. Então, para responder a pergunta do começo, esses chapéus seriam mais fortes que os originais? Com certeza, quero dizer, só olhe para essa formação de lutadores. Nenhuma outra tripulação teria coragem de enfrentá-los. Mas você já se perguntou, como seria a tripulação absolutamente mais forte do One Piece? Clique nesse vídeo para descobrir. Eu achei muito interessante esse vídeo, principalmente porque é um negócio de One Piece. One Piece tá... Como é que se diz? Eu gosto muito de One Piece, tá ligado? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.